Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumina. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um de nós. Que nesse dia maravilhoso, onde a gente inicia mais uma vez com a Sagrada Escritura na mão, para que Ele nos dê um direcionamento, para que seja a luz do nosso dia. E essa palavra se encontra no Evangelho de São Mateus 23, de 13 a 22. E lá essa palavra vai falar assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vós fechai aos homens o reino dos céus. Vós mesmo não entrais e nem deixeis que entrem os que querem entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, devorai as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso sereis castigados com muito maior rigor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, percorrei mares e terras para fazer um prosélito, e quando o encontreis, fazeis dele um filho do inferno, 2 vezes pior do que vós mesmos. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, isso não é nada, mas se jura pelo tesouro do templo, é obrigado pelo seu juramento. Insensato, cegos, qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E dizeis ainda que se alguém jura pelo altar, não é nada, mas se jura pela oferta que está sobre ele, é obrigado. Cego, qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica o altar? Aquele que jura pelo altar, jura ao mesmo templo por tudo o que está sobre ele. E aquele que jura pelo templo, jura ao mesmo tempo por aquele que nele habita. E aquele que jura pelo céu, jura ao mesmo tempo pelo trono de Deus. Amém. Meus irmãos, olha que palavra dura de Jesus Cristo hoje. Com quem que ele estava falando? Jesus está falando com os doutores da lei. Jesus estava falando com aqueles que viviam no templo, que sabiam sobre a Torá, que sabiam tudo sobre as leis daquela época do Antigo Testamento. Ele chama: ai de vós hipócritas. Irmãos, a hipocrisia, olha que interessante, a hipocrisia, como que ela faz, né? Com que a hipocrisia vai afastando os filhos de Deus, que é isso que está falando aqui, que está afastando os filhos de chegar no céu. O orgulho de acha que sabe mais, não queria ouvir Jesus Cristo. Para eles eram o entendimento de tudo, eles sabiam tudo sobre as Escrituras. E Jesus chega ali e aborda com muita firmeza. Dá até a impressão que Jesus estava nervoso, bravo aqui. Mas, irmãos, tudo que Jesus fazia era com amor. Tudo que Jesus fazia era com que aquele povo, até aqueles hipócritas mesmo ali, aqueles chefes, doutores da lei, chegasse ao céu também. Mas pelo que está falando nas Escrituras aqui hoje, eles estavam longe do céu. Porque eles não queriam entrar e nem deixavam aqueles que queriam entrar também no céu. Olha que interessante. Aí a pergunta vem para mim e para você: o que nós estamos fazendo para alcançar o reino dos céus? Nós vimos que alguns dias atrás, quase a semana inteira, falava sobre o reino dos céus. Jesus dava vários pontos, ele mostrava várias parábolas para como que nós chegaríamos ao reino dos céus. E aqui Jesus vem falar para esses doutores, esses entendidos, esses que sabiam tudo das leis, que eles estavam impedindo aqueles de chegar ao reino. Eles punham importância em tantas outras coisas, mas não davam importância de ensinar o que é certo. Aqui Jesus fala várias vezes: hipócritas, ai de vós hipócritas, guias cegos. Irmãos, isso a gente tem que parar e refletir. O que nós estamos seguindo de verdade? Qual voz que nós estamos ouvindo? Que caminho que nós estamos trilhando para chegar no reino de Deus, no reino dos céus, o reino do Pai? Aqui fala que eles dão muito mais importância ao dinheiro, ao tesouro que era aplicado, do que o próprio templo, do que o próprio altar que santifica aquilo que é material. Porque quando falava do tesouro, quando falava
de tudo aquilo que é material, eles enchiam e falavam que era obrigado a fazer. Mas quanto àquilo que era o templo, quanto àquilo que era de verdade, que era necessário fazer, não era para eles. É onde que Jesus fica ali, vem e fala firmemente com eles: hipócritas, insensatos, cegos. Não vai aos céus e não deixa com aqueles que querem, vai aos céus também. Irmão, essa pergunta fica para nós hoje. O que estamos fazendo de verdade para alcançar o reino de Deus? Essa palavra vem, ela tem que incomodar o nosso coração, ela tem que fazer com que a gente enxergue de verdade essa luz que é Cristo. Ontem eu estava na Santa Missa, que maravilha quando o sacerdote falou que quando a gente, muitas vezes, achamos que conhecemos alguém e não conhecemos nada. Quando você vê de longe uma pessoa, fala: nossa, eu acho que é o Antônio. Nossa, eu acho que é o Márcio. Porque acha, não é certeza. E quando ele vê de longe, vai caminhando, quando chega perto, não é. Porque as nossas vistas estão ofuscadas, nós não estamos tendo intimidade com o Senhor. Irmãos, ele falava isso, eu falava: nossa, de verdade, isso é interessantíssimo. O que será que nós estamos ficando cegos? Ou será que nós estamos sendo os guias cegos? Falando uma coisa e praticando outra, falando uma coisa e fazendo totalmente ao contrário daquilo que é santo. Irmãos, essa palavra ela vem falar conosco hoje para que a gente de verdade haja com coerência, haja e faça de verdade aquilo que é da palavra de Deus, que é necessário fazer, estar em intimidade com o Senhor, entender as palavras do Senhor, fazer aquilo que Ele nos ensina. Que nós consigamos nesse dia de hoje, meu irmão, minha irmã, entrar cada vez mais em intimidade com o Senhor, para que ninguém nos engane. Quando nós ouvimos a voz do nosso Senhor, uma vez, se for a voz do Senhor de verdade, nada vai nos enganar. Nenhuma voz vai deixar com que outras vozes venham nos atrapalhar da gente entrar em intimidade com o nosso Senhor. Que essa palavra de hoje ela incomode o seu coração de verdade, para que você tenha no seu coração essa voz de Jesus inconfundível. Que a gente tendo essa voz, nós jamais seremos enganados. Que a graça, que a misericórdia, que o amor de Deus age dentro do seu coração. Que a força do Espírito Santo não te deixe enganado. Você, como um guia, como um pai de família, não deixe ser enganado os seus. E eu rezo para cada um de vocês, em nome de Jesus, que nenhum de nós sejamos enganados, mas que nós estejamos de verdade nas Santas Escrituras, na Palavra de Deus, ouvindo a voz do nosso Pai. Que estejamos todos cada vez mais unidos e reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.